Nunca os seres humanos especulam mais ou têm mais opiniões do que sobre coisas que não entendem. Desde a infância, Carl Jung experimentou fenômenos estranhos e aparentemente inexplicáveis. Ele temia estar enlouquecendo e partiu em busca de descobrir o que significavam. Vi ondas amarelas, escombros nadando e a morte de incontáveis milhares. 2 semanas se passaram e a visão voltou, ainda mais violenta do que antes, e uma voz interior falou: "Olhe para isso, é completamente real, e vai acontecer. Passar. Você não pode duvidar disso." Jung teve essas visões vívidas pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Quando isso aconteceu, ele teve certeza de que nenhuma esquizofrenia o ameaçava. Ele entendeu que seus sonhos e visões vinham do subsolo do inconsciente coletivo. Para Jung, a questão premente era: como são possíveis tais acontecimentos significativos, não ligados por quaisquer cadeias causais aparentes? O que isso diz sobre o universo físico? Estas foram justaposições surpreendentes que a racionalidade científica não conseguiu explicar adequadamente. Quando jovem, Jung não apenas teve visões incomuns, mas também eventos que não podiam ser explicados de forma alguma. Durante as férias de verão, Jung estava estudando seus livros e ouviu um som semelhante ao de um tiro de pistola. Ele correu para a sala e viu que uma mesa sólida havia se dividido da borda para além do centro. Cerca de 2 semanas depois, ele ouviu outro som. Desta vez ele viu que dentro de um armário a faca de pão, usada pouco antes, estava quebrada em vários pedaços. Jung terminou seus estudos de medicina e tornou-se psiquiatra. Durante este período, frequentou sessões de comunicação com os mortos e teve interesse pela parapsicologia e pelo ocultismo, principalmente devido às suas próprias experiências pessoais. Isso formou a base de sua dissertação médica publicada em 1902, intitulada Sobre a Psicologia e a Patologia dos Chamados Fenômenos Ocultos, um estudo psiquiátrico. Certa ocasião, Jung estava conversando com Freud sobre parapsicologia. Freud, em seu materialismo, rejeitou a maioria das questões de Jung como absurdas. Jung teve uma sensação estranha, como se seu diafragma fosse feito de ferro e estivesse ficando em brasa. Naquele momento houve um barulho alto na estante, que ficava bem ao lado deles, que os dois se levantaram alarmados, temendo que a coisa tombasse sobre eles. Jung disse-lhe: "Daí está um exemplo do chamado fenômeno de exteriorização catalítica." Freud respondeu que era pura besteira. Jung respondeu que não e, para provar seu ponto de vista, previu que dentro de um momento haverá outro barulho tão alto. Outra detonação explodiu na estante. Jung escreveu: "Até hoje não sei o que me deu essa certeza. Mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que o relatório viria novamente." Freud apenas me olhou horrorizado. Não sei o que se passava em sua mente ou o que significava seu olhar. Em 1928, quando Jung desenhava as mandalas presentes em seu livro vermelho, o sinologista Richard Wilhelm enviou-lhe uma cópia de O Segredo da Flor Dourada, um livro alquímico taoísta da vida que ensina uma antiga prática de meditação chinesa para alcançar a totalidade. Jung ficou impressionado com o paralelismo entre a mandala chinesa e aquela em que estava trabalhando e imediatamente devorou o livro. Em memória deste acontecimento, escreveu sob a sua mandala: "Em 1928, quando eu estava pintando este quadro, mostrando o castelo dourado e bem fortificado, Richard Wilhelm Frankfurt enviou-me o texto chinês milenar sobre o castelo amarelo, o germe do corpo imortal." Este foi um ponto decisivo na vida de Jung, onde seus escritos passaram a focar no significado psicológico da alquimia. Ele escreveu que, de Wilhelm a faísca saltou e acendeu uma luz que se tornaria para mim um dos acontecimentos mais significativos da minha vida. Na verdade, sinto-me tão enriquecido por ele que me parece como se eu tivesse recebido mais dele do que de qualquer outro homem. Jung ficou particularmente impressionado com o desenho de um yogi com 5 figuras humanas crescendo no topo de sua cabeça e mais 5 figuras crescendo no topo de cada uma de suas cabeças. A imagem, pensou Jung, retrata o estado espiritual do yogi que está prestes a se livrar de seus muitos egos e passar para o estado objetivo mais completo do eu.
Jung cunhou o termo sincronicidade e o menciona publicamente pela primeira vez em 1930, em seu discurso em memória de Richard Wilhelm, que também traduziu o I Ching, ou Livro das Mutações. Ele se referiu a isso como um princípio peculiar ativo no mundo para que as coisas aconteçam juntas de alguma forma e se comportem como se fossem iguais, mas para nós não são. Jung equiparou ao conceito chinês de Tao, a união dos opostos dos pares complementares de Yin e Yang. Baseia-se na unidade do homem e do cosmos circundante. Isto é semelhante ao credo alquímico, como acima, é abaixo, referindo-se ao mundo interior e ao mundo exterior, à psique e à matéria, sendo um e o mesmo. O objetivo do sábio taoísta é viver em harmonia com o Tao e, assim, evitar cair em um extremo ou outro. Este é, de fato, o objetivo da psicologia junguiana, o equilíbrio dos opostos, consciência e inconsciente, é alinhar o ego ao self, como centro da personalidade. Aqui a sincronicidade desempenha um papel vital. Não existe evolução linear para a individuação e autorrealização, há apenas uma circunvolução circular em que tudo está relacionado com o centro. Isto é representado pelo símbolo da mandala. Para Jung, encontrar o símbolo da própria mandala é crucial para o desenvolvimento do eu. Para que este movimento circular ocorra, a mandala deve ter no centro um símbolo como o sol, um castelo ou uma flor dourada. É uma imagem visual do padrão divino, uma manifestação do ser. O resultado final é o procedimento alquímico Mysterium Coniunctionis, que também é o título da última grande obra de Jung. Os lados opostos da vida estão unidos em um casamento sagrado. Há uma elevação e clareza de consciência e um aprofundamento do sentido de unidade do ser. Jung comenta que Atman, Tao e Cristo são diferentes símbolos culturais de totalidade que correlacionam o eu interior com o princípio animador do cosmos. Já não é você quem vive, é você quem vive. O oráculo do I Ching desempenhou um papel importante no desenvolvimento de sua ideia de sincronicidade. Ele a utilizava com seus pacientes em psicoterapia e conseguia lembrar-se de muitas respostas significativas e insights psicológicos incomuns. Por exemplo, ele se lembra da história de um paciente que sofria de complexo materno, que temia que seu possível parceiro no casamento pudesse ser dominador. Jung abriu o I Ching e ele mostrou o hexagrama 44, intitulado Kamin Tomit, que dizia: "E a donzela é poderosa. Não se deveria casar com uma donzela assim." Os experimentos de Jung demonstraram que existem conexões significativas entre o domínio psíquico e o mundo físico. Ele escreveu: "Por mais de 30 anos tenho me interessado por esta técnica oracular, ou método de explorar o inconsciente, pois me pareceu de significado incomum. Relaciona-se com um certo princípio curioso que denominei sincronicidade, um conceito que formula um ponto de vista diametralmente oposto ao da causalidade. Uma vez que esta última é uma verdade meramente estatística e não absoluta, é uma espécie de hipótese de trabalho de como os eventos evoluem uns a partir dos outros, enquanto a sincronicidade considera a coincidência de eventos no espaço e no tempo como significando algo mais do que mero acaso. Causalidade é a forma como explicamos a ligação entre dois eventos sucessivos. A causa de acertar uma bola de bilhar com um taco leva ao efeito de movimento da bola. A sincronicidade, entretanto, é uma coincidência significativa de eventos externos e internos que não podem ser causalmente ligados. A ênfase está na palavra o significativo. Ocorre quando um evento percebido internamente, sonho, visão, premonição, pensamento ou humor, parece ter uma correspondência na realidade externa e a imagem interna o se tornou realidade. O mundo interior e o mundo exterior coincidem, trazendo sentido à sua vida. Sincronicidade deriva do prefixo grego syn e juntos, o ri da palavra cronos, tempo. Significa existir ou acontecer ao mesmo tempo. A palavra coincidência implica vários incidentes acontecendo juntos. No entanto, uma sincronicidade não é uma coincidência típica, mas sim uma coincidência significativa de dois ou mais eventos. O problema da sincronicidade intrigou Jung durante muito tempo.
Ao investigar os fenômenos do inconsciente coletivo, ele continuou a se deparar com coincidências que estavam conectadas de forma tão significativa que quebravam todas as probabilidades estatísticas. Não podemos imaginar eventos que estejam conectados de forma não causal e sejam capazes de uma explicação não causal. Mas isso não significa que tais eventos não existam. O físico ganhador do Prêmio Nobel Wolfgang Pauli procurou terapia com Carl Jung e compartilhou muitos de seus sonhos. Um proeminente físico quântico, que por acaso tinha sonhos complexos, foi uma descoberta extraordinária. Depois de deixar de ser paciente, ele continuaria sua correspondência com Jung. Isto está documentado no livro Átomo e Arquétipo, que apresenta as cartas de Pauli e Jung. Através do seu esforço conjunto, eles passaram a ver a sincronicidade como um princípio acausal que transcende o espaço, o tempo e a causalidade. Demorou quase 20 anos para que eles chegassem ao ponto de publicar suas ideias inovadoras e controversas. Em 1952, Jung e Pauli publicaram um volume conjunto, A Interpretação da Natureza e da Psique. Mais tarde, a parte de Jung, Sincronicidade, um princípio de conexão acausal, seria publicada no volume 8 de suas obras completas. Ele escreveu, como psiquiatra e psicoterapeuta, muitas vezes me deparei com os fenômenos em questão e consegui me convencer do quanto essas experiências internas significam para meus pacientes. Na maioria dos casos eram coisas sobre as quais as pessoas não falam por medo de se exporem ao ridículo impensado. Fiquei surpreso ao ver quantas pessoas tiveram experiências desse tipo e com que cuidado o segredo foi guardado. Jung não tinha os meios necessários para conduzir experimentos científicos sobre sincronicidade. Ele se refere aos experimentos de percepção extrasensorial de J. B. Rini, que fundou a parapsicologia como um ramo da psicologia. Os experimentos mostram evidências de combinações acausais de eventos, onde a coincidência casual representa um grau de improbabilidade que teria de ser expresso por uma figura astronômica. Vai além do escopo do acaso e da probabilidade. Por exemplo, em um experimento de cartas composto por 25 cartas com 5 sinais diferentes, o sujeito é separado do experimentador por uma tela e deve tentar adivinhar as cartas 800 vezes. Um jovem, que em numerosos experimentos obteve uma média de 10 acertos para cada 25 cartas, o dobro do número provável, certa vez adivinhou todas as 25 cartas corretamente, o que dá uma probabilidade de cerca de 1 em 298 quatrilhões. Jung não busca uma descrição e explicação completas desses fenômenos complicados, mas abre um campo obscuro que é filosoficamente da maior importância. Seu interesse neste problema não é meramente científico, mas o mais importante é que ele busca mergulhar na alma humana. Jung tenta explicar os eventos sincronísticos principalmente em termos de seu conceito de arquétipo, que são padrões de comportamento instintivo responsáveis pela organização de processos psíquicos inconscientes. Os arquétipos constituem a estrutura do inconsciente coletivo, que representa uma psique idêntica em todos os indivíduos e contém as imagens de toda a criação. É o padrão mestre da vida. Os arquétipos organizam o material psíquico e produzem padrões significativos no mundo físico. Eles não podem ser percebidos ou representados diretamente, ao contrário dos fenômenos psíquicos perceptíveis. Devido à sua natureza irrepresentável, Jung chamou de psicoide, ou semelhante à alma, que se refere à relação entre a psique de uma pessoa e o mundo físico além do corpo dessa pessoa. Deparamo-nos com um fator que nada tem a ver com a atividade cerebral, mas sim com padrões significativos na nossa vida pessoal. Coincidências significativas repousam sobre uma base arquetípica. A sincronicidade é a camada mais profunda da realidade arquetípica onde a psique e a matéria colidem e se tornam indistinguíveis. Esta dimensão unitária de toda experiência é a noção alquímica do unus mundus, o mundo único. Jung escreve, se o simbolismo da mandala é o equivalente psicológico do unus mundus, então a sincronicidade é o seu equivalente parapsicológico. A vida psicológica é uma expressão da natureza. Neste caso, temos que supor um conhecimento anterior a toda consciência. Acredita-se que os fenômenos sincronísticos surjam de ativações deste nível de realidade.
Parece haver um conhecimento a priori, causalmente inexplicável, de uma situação que no momento é incognoscível. Na terapia, ver uma pessoa como radicalmente separada da outra é limitante. É o campo que conecta e inclui os dois participantes que é transformador. As comunicações inconscientes que ligam ambos os parceiros podem ser utilmente descritas como emergentes do domínio psicoide, porque transcendem as percepções limitadas do analista e do paciente que possuem psiques encapsuladas separadas. É particularmente na tensão elevada gerada por tal campo que os eventos sincronísticos tendem a ocorrer. A vida psíquica é fundamentalmente um domínio unitário compartilhado. A plenitude do ser é o pleroma, o lugar onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. É a ideia de que tudo o que vai acontecer já aconteceu. Essa é a magia da sincronicidade. Jung nos conta uma história sobre o poeta francês do século XIX, Émile Deschamps, que ganhou um pedaço de pudim de ameixa de um chamado Messier de Forteboux. 10 anos depois, ele descobriu outro pudim de ameixa num restaurante parisiense e perguntou se poderia comer um pedaço. Aconteceu, porém, que o pudim de ameixa já havia sido encomendado por de Forteboux. Muitos anos depois, Deschamps foi convidado a comer um pudim de ameixa como uma raridade especial. Enquanto comia, ele comentou que a única coisa que faltava era de Forteboux. Naquele momento a porta se abriu e entrou um velho, muito velho, nos últimos estágios de desorientação de Forteboux, que havia se informado do endereço errado e invadiu a festa por engano. Jung escreve sobre o que parece ser um evento sincronístico. Em 1º de abril de 1949, tomei nota pela manhã de uma inscrição contendo uma figura que era metade homem e metade peixe. Havia peixe no almoço. Alguém mencionou o costume de fazer de alguém um peixe de abril. À tarde, um antigo paciente meu, que eu não via há meses, mostrou-me algumas fotos impressionantes de peixes. À noite, mostraram-me um bordado com monstros marinhos e peixes. Na manhã seguinte, atendi um ex-paciente que me visitava pela primeira vez em 10 anos. Ela havia sonhado com um peixe grande na noite anterior. Alguns meses depois, quando eu estava utilizando essa série para um trabalho maior e acabava de escrevê-la, fui até um lugar à beira do lago, em frente à casa, onde já havia estado diversas vezes naquela manhã. Desta vez, um peixe de 30 centímetros de comprimento estava deitado no paredão. Como não havia mais ninguém presente, não tenho ideia de como o peixe poderia ter chegado ali. Quando as coincidências se acumulam dessa maneira, não podemos deixar de ficar impressionados com elas. Porém, Jung tinha dúvidas sobre se tratava de uma sincronicidade, pois não havia interação com o mundo interior. Ele diz que pode muito bem ser o agrupamento casual e extremamente improvável de 6 eventos, o 7º evento ocorrendo meses depois. Jung também adverte que a sincronicidade pode ser mal utilizada ou mal interpretada de forma patológica. As pessoas podem se deixar levar e começar a ver cada evento como significativo. Jung já havia comentado isso em relação a situações em que os pacientes, especialmente os esquizofrênicos, interpretam os acontecimentos como tendo uma referência especial a eles. Ele escreveu numa carta: "E muitas vezes descobri que as experiências sincronísticas eram interpretadas pelos esquizofrênicos como delírios." Como as situações arquetípicas não são incomuns na esquizofrenia, devemos também supor que ocorrerão fenômenos sincronísticos correspondentes que seguirão exatamente o mesmo curso que acontece com as chamadas pessoas normais. A interpretação do esquizofrênico é morbidamente estreita porque está principalmente restrita às intenções de outras pessoas. E à importância do seu próprio ego. Devemos nos esforçar para descobrir o que o inconsciente pensa e ajustar nossa atitude de acordo. Assim, o efeito sincronístico deve ser entendido não como psicótico, mas como um fenômeno normal. Certa ocasião, Jung e os membros de um seminário que ele conduzia sobre análise de sonhos discutiam o símbolo do deus touro em relação ao sonho de um analisando. Sem saber das discussões do grupo do seminário, o analisando passou vários dias fazendo a imagem de um touro com o disco do sol entre os chifres. Em outra ocasião, Jung escreveu, por exemplo, "Caminho com uma paciente num bosque. Ela me conta sobre o primeiro sonho de sua vida que lhe causou uma impressão duradoura.
Ela tinha visto uma raposa espectral descendo as escadas da casa de seus pais. Neste momento, uma raposa de verdade sai das árvores a menos de 40 metros de distância e caminha silenciosamente pelo caminho à nossa frente por vários minutos. O animal se comporta como se fosse um parceiro na situação humana. A raposa é o símbolo da inteligência instintiva que disse à mulher para esquecer as suas hesitações e vencer os seus bloqueios intelectuais, confiando na sua sabedoria instintiva que lhe mostrará o caminho certo. Jung nos dá outro exemplo apropriado à sincronicidade. Lembro-me da história de um amigo estudante cujo pai lhe prometeu uma viagem à Espanha se ele passasse satisfatoriamente nos exames finais. Meu amigo então sonhou que estava andando por uma cidade espanhola. A rua dava para uma praça, onde havia uma catedral gótica. Ele então virou à direita, virando uma esquina, para outra rua. Lá ele foi recebido por uma elegante carruagem puxada por 2 cavalos de cor creme. Então ele acordou. Ele nos contou sobre o sonho enquanto estávamos sentados em volta de uma mesa bebendo cerveja. Pouco depois, aprovado nos exames, foi para a Espanha e ali, numa das ruas, reconheceu a cidade dos seus sonhos. Encontrou a praça e a catedral, que correspondiam exatamente à imagem onírica. Queria ir direto para a catedral, mas então se lembrou que no sonho havia virado à direita, na esquina, para outra rua. Ele estava curioso para descobrir se seu sonho seria corroborado ainda mais. Mal ele virou a esquina quando viu na realidade a carruagem com os 2 cavalos de cor creme. Para Jung, o sentimento de déjà vu é baseado em uma presciência nos sonhos, que também pode ocorrer no estado de vigília. Neste caso, o acaso torna-se altamente improvável porque a coincidência é conhecida de antemão. Jung conta a história de um de seus pacientes que ele tirou de uma depressão. A esposa do paciente colocou sobre ele um fardo tremendo, com o qual ele foi incapaz de lidar. Após 1 ano de casamento, ele caiu em uma nova depressão. Jung disse-lhe para ir visitá-lo, mas devido à influência de sua esposa, o paciente não respondeu. Naquela época, Jung voltou ao hotel à meia-noite após a palestra. Ele escreveu, por volta das 2 horas, e devo ter acabado de adormecer e acordei sobressaltado e tive a sensação de que alguém havia entrado no quarto, tive até a impressão de que a porta havia sido aberta às pressas. Imediatamente acendi a luz, mas não havia nada. Alguém pode ter confundido a porta, pensei, e olhei para o corredor. Mas ainda era como a morte. Estranho, pensei, alguém entrou na sala. Então tentei me lembrar exatamente do que havia acontecido e me ocorreu que havia sido acordado por uma sensação de dor surda, como se algo tivesse atingido minha testa e depois a nuca. No dia seguinte recebi um telegrama dizendo que meu paciente havia se suicidado, ele havia se matado. Mais tarde, descobri que a bala havia parado na parede posterior do crânio. Essa sincronicidade foi observada em conexão com uma situação arquetípica, neste caso, a morte. Jung percebeu algo atemporal e espacial que na realidade estava acontecendo em outro lugar. Neste caso o inconsciente tinha conhecimento da condição do seu paciente. Talvez o exemplo mais conhecido de sincronicidade de Jung seja o do escaravelho, um importante símbolo egípcio na forma do arquétipo do renascimento e da transformação. Jung teve dificuldades com seu paciente, que era psicologicamente inacessível. O paciente era extremamente racional e não acreditava em nada sobre o inconsciente. Jung escreveu, uma jovem que o estava tratando teve, num momento crítico, um sonho em que lhe deram um escaravelho dourado. Enquanto ela me contava esse sonho, sentei-me de costas para a janela fechada. De repente, ouvi um barulho atrás de mim, como uma batida suave. Virei-me e vi um inseto voador batendo na vidraça do lado de fora. Abri a janela e peguei a criatura no ar enquanto ela voava. Era a analogia mais próxima a um escaravelho dourado que se encontra nas nossas latitudes, um escaravelho, o forra de rosa comum, Cetonia aurata, que, contrariamente aos seus hábitos habituais, evidentemente sentiu vontade de entrar num quarto escuro naquele momento específico. Momento. Devo admitir que nada parecido aconteceu comigo antes ou depois, e que o sonho do paciente permaneceu único em minha experiência.
Isso parece sugerir que fenômenos aleatórios anormais podem ocorrer quando uma necessidade ou impulso vital é despertado. Jung entregou a criatura ao paciente com as palavras: "E aqui está o seu escaravelho." A experiência quebrou o gelo de sua resistência intelectual. Isso ajudou a entrar em contato com seus sentimentos e teve um impacto transformador sobre ela, conectando o mundo dos seus sonhos à sua vida desperta. Seu ego morreu, dando origem a um novo eu. Jung usa esses exemplos apenas como paradigma dos inúmeros casos de coincidência significativa que foram observados não só por ele, mas por muitos outros, e registrados em grandes coleções. As sincronicidades acompanham as fases cruciais do processo de individuação. Mas muitas vezes passam despercebidas, porque o indivíduo não aprendeu a observar tais coincidências e a torná-las significativas em relação ao simbolismo da sua vida interior. Esteja atento a eventos em sua vida que possam parecer aleatórios e veja que significado pode surgir para você se você permitir que eles vivam dentro de você por algum tempo. A sincronicidade é uma maneira de perceber o que está em nosso eu mais profundo e desconhecido. Em 1961, Jung tinha acabado de terminar o seu último trabalho, uma contribuição para o homem e os seus símbolos intitulada Aproximando-se do Inconsciente, depois de um sonho ter aconselhado a tornar as suas obras acessíveis ao público em geral. 3 dias antes de sua morte, ele teve vários sonhos, o último dos quais nos foi comunicado. Ele sonhou que estava em um lugar alto, ao redor de uma pedra, em pleno sol. Nele estavam gravadas as palavras: "Tome isso como um símbolo da totalidade que você alcançou e da solteirice em que se tornou." Em outro sonho, ele viu uma praça e árvores crescendo nela. As raízes das árvores estavam entrelaçadas com ouro, um símbolo de resolução, o símbolo alquímico da totalidade. O inconsciente coletivo dizia-lhe: "Você conquistou a liberdade de seguir em frente. Você fez seu trabalho. Você fez isso bem e isso vai crescer." Pouco antes da morte de Jung, seu amigo Laurens van der Post, que estava em uma viagem da África para a Europa, sonhou com Jung se despedindo. A natureza juntou-se algumas horas depois. Uma tempestade caiu e um raio atingiu e destruiu uma das árvores favoritas de Jung no jardim onde ele costumava sentar-se. Alguns anos depois, Van der Post estava filmando um documentário na casa dos Jung em Zurique. Quando chegou o momento de falar diretamente para a câmera sobre a morte de Jung, e ele chegou à descrição de como um raio destruiu a árvore favorita de Jung, o raio atingiu novamente o jardim. A sincronicidade é uma realidade sempre presente para quem tem olhos para ver.